queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso Evangelho do Dia. É uma grande alegria estar convosco nesse dia para a gente poder viver essa palavra, escutar essa palavra, ser alimentado por essa palavra, porque sem ela a gente realmente não é nada, né? A gente pode se desviar do caminho se a gente não tem essa orientação de Jesus através do Evangelho, que é tão importante para nós. E nesse dia, antes de começar de fato aí a meditação, vamos pedir então essa graça do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ilumina, para que a gente possa de fato mergulhar nessa palavra e que Deus possa falar aos nossos corações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o nosso evangelho de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou Jesus ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para a tua casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Este evangelho, acho que é conhecido de muitos de nós, né? Fala sobre esse Zaqueu, esse pequeno homem que é chefe, né, dos publicanos, chefe dos cobradores aí de impostos, né? Era um homem rico. O contexto dessa palavra é muito interessante, porque a gente percebe que o evangelho de Lucas, ele foi um evangelho que está mais destinado àqueles que não estavam dentro do povo escolhido, do povo de Israel, um evangelho mais aberto às pessoas que estavam fora do caminho, né? E anteriormente tem um contexto de falar da viúva, né? O capítulo anterior, do publicano e do pecador, das criancinhas, e a tônica vai sempre ser a miséria e a humildade daquele que faz a experiência com Deus. E aqui não é menos. Vamos pegar alguns trechos aqui que são importantes para nós no dia de hoje. Rapidamente a gente percebe que o verbo ver, é aquele que se repete mais vezes aqui neste evangelho, né? Era ele que procurava ver Jesus, depois numa árvore ele queria ver Jesus, depois Jesus olhou para cima e depois a multidão começou a murmurar, ao ver começou a murmurar. Então existe esse ver, esse desejo de ver de Zaqueu, esse ver de olhar de Jesus e o olhar da multidão. Sim, são todos os personagens desse trecho, eles veem alguma coisa. O que a gente é importante perceber? Que existem uns olhares de curiosidade, que é o caso de Zaqueu, existe um olhar de indignação, que é da multidão, de censura da multidão também, mas existe um olhar de misericórdia e um olhar de solidariedade de Jesus. Esse Zaqueu, a gente pode perceber aqui que era um homem que era rico e que extorquia seus irmãos com os impostos. Era uma pessoa que, de fato, ela não podia ver Jesus também porque ela não tinha a estatura, imagina, né? Apesar de tanto dinheiro, era um homem que não conseguiria ver Jesus pelo seu dinheiro. Então ele correu depressa porque ele queria ver Jesus, né? Essa baixa estatura dele moral. E Jesus, ele realiza esse desejo. Interessante, Zaqueu queria ver Jesus e, no entanto, ao ver Jesus, a história não para aí. Não diz que Zaqueu foi embora para casa feliz e contente. Não diz que Jesus chamou ele desceu, porque na verdade, ao descer, na própria realidade, Zaqueu ele percebe quem ele é, aí ele percebe quem é Deus. Porque somente quando a gente percebe quem somos nós de fato,
na nossa miséria, no nosso pecado, nas nossas debilidades, nós podemos encontrar aí, dentro de cada um de nós, esse Deus verdadeiro que ama a nossa miséria e que quer nos restaurar. O Evangelho, quando fecha, é interessantíssimo, porque, com efeito, o Filho do Homem não veio procurar e salvar o que estava perdido. Se de fato nós não percebemos que somos perdidos, Jesus não veio para nós. O mistério de Deus é esse, ele é revelado àqueles que são pequeninos, àqueles que são pecadores. Vamos pedir então essa graça no dia de hoje, que a gente possa, primeiro, reconhecer a nossa miséria e, segundo, perceber que aqueles que mais precisam de Jesus, na verdade, são esses doentes, são as pessoas que são debilitadas. Não podemos fechar essa porta de Deus, né? Temos que dar acesso a Jesus a essas pessoas que estão no nosso trabalho, essas pessoas que estão na nossa escola, na nossa família. Nós temos que ser sinal de misericórdia, dessa misericórdia que é simplesmente ter um coração apaixonado por aquele que é miserável e que precisa de ser resgatado. Senhor, nós queremos pedir essa graça nesse dia de hoje, conforme esse Evangelho. Que o Senhor possa nos fazer reconhecer a nossa própria miséria, reconhecer quem somos de fato. E aí, reconhecemos quem és Tu, misericordioso, bondoso, que nos convida a ir na profundidade do nosso ser, descobrir que o Senhor não desiste de nós e que o Senhor nos ama e o Senhor, na verdade, veio para nos resgatar. Deus abençoe você, meu irmão, que nesse dia você possa ser, então, essa presença de misericórdia para os outros, sabendo que é pela tua miséria que é caminho de salvação para a sua vida. Deus te abençoe. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.